E no Rio Grande do Sul, serviços essenciais como segurança pública, escolas e o transporte coletivo pararam ou estão com operação reduzida. A greve é um protesto contra a decisão do governador Ivo Sartori, do PMDB, de pagar os salários dos servidores em parcelas. Hoje era para ser o dia de volta às aulas, mas as escolas estaduais amanheceram fechadas. O salário de 40% dos professores foi parcelado. As paralisações no Rio Grande do Sul começaram depois que o governo anunciou que 48% dos servidores não receberiam o salário integral do mês de julho. O pagamento foi dividido em 3 parcelas. Na sexta-feira, os funcionários do Estado receberam a primeira, de pouco mais de R$ 2.000. O restante do salário deve ser pago nos dias 13 e 25 de agosto. O governo diz que a medida é necessária para enfrentar a crise financeira. Tem que compreender de um lado, pedir compreensão do outro, transigir, ouvir, e tentar construir aí as alternativas. Até agora, os apelos foram em vão. A Polícia Militar começou uma operação padrão. Os policiais só saem às ruas com veículos e equipamentos em perfeitas condições. Em todo o estado, 75% das viaturas ficaram paradas. E no batalhão que cuida de toda a região central de Porto Alegre, teve protestos de familiares. A Polícia Civil só registra ocorrências de crimes graves, como assassinatos e estupros. Em Santa Maria, policiais civis se algemaram para chamar a atenção para a falta de estrutura. Sem segurança, a parte dos ônibus não circulou e 250 mil pessoas ficaram sem transporte. Alguns bancos nem abriram. Pela manhã, servidores protestaram em frente ao centro administrativo do estado. Ao longo dos dias, nós estaremos intensificando o diálogo com a sociedade e com os servidores públicos, no sentido de conscientizar que esta saída adotada pelo governo do estado é a pior para o estado. Ouvi-lo, o Antônio da Mata aqui pelo Twitter está dizendo que quem quebrou o Rio Grande do Sul não foi o governo atual. Vale lembrar que os últimos governadores, o Rigoto era PMDB, Ieda Crucius PSDB, Tarso Genro PT e Sartori é PMDB. Portanto, 3 partidos governaram o Rio Grande do Sul. Ele tem razão dos últimos 4 governadores e tal. É um problema antigo, né? Antigo, não tão antigo assim. Agora, o governador Sartori, quando era candidato, e ele foi prefeito de Pelotas, né? Ele evidentemente sabia da situação, assim como a torcida do Inter sabia, do Grêmio, que a situação era muito difícil do estado. Agora, ele não pode, logo ao assumir o mandato em janeiro, ele deveria ter apresentado a situação, porque aí você tem a situação real do Estado, e encaminhado soluções. O que ele não pode fazer é um ato criminoso contra os funcionários públicos, né? E que coloca em risco toda a sociedade. Você imagina que não teve trabalho no comércio, em todo o comércio, a parte de serviços, escolas não tiveram aula. Quero saber quem vai pagar os salários que foram prejudicados. A Brigada Militar, grande parte dela não saiu dos quartéis que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Ou seja, é um verdadeiro absurdo. E esse senhor, eu fiquei muito mal impressionado quando eu vi uma entrevista dele logo após a eleição, e eu fiquei abismado, porque eu já vi grandes governadores, o Rio Grande do Sul deu ao Brasil, brilhantes governadores que inclusive tiveram papel importantíssimo na cena política nacional. Agora, os últimos 3 que eu citei, e mais esse senhor Sartori, é um verdadeiro desastre, e esse ato é um verdadeiro absurdo. Ayrton. Olha, na campanha eleitoral, esse governador Sartori deve ter convencido a população de que ele tinha as condições de resolver os problemas do Estado. Tanto é que ele ganhou do candidato do ex-governador, a quem sucedeu. Então, se ele tinha um projeto, ele não disse para a população na campanha que era esse o projeto. Se ele tivesse dito que ia cortar salário... Não, parcelar salário. Parcelar salário? Cortar, é pior, né? atrasar. O pessoal vai cortando, né? Sem comida você corta dentro aqui, de casa. corta aqui, vai parcelando, né? Se ele tivesse dito isso, talvez não fosse eleito. Ou seja, omitiu o que queria fazer, não é? Ou vai dizer que desconhecia a situação financeira do Estado. Então, não é possível disputar uma eleição para o Estado e não conhecer a realidade do Estado. Então, veja como é fácil uma decisão infeliz provocar uma repercussão social como essa que ocorre lá. O Estado do Rio Grande do Sul está, a meu ver, acéfalo em termos de governo, porque as instituições não funcionaram no Rio Grande do Sul. Está tudo parado por uma decisão. Será que não há nenhum órgão da República, nenhum banco, privado ou público, que possa financiar o salário dos servidores do Rio de Janeiro, do Estado do Rio Grande do Sul? Será que não é possível? O BNDES não tem linha de crédito para isso? Governo em dificuldade, socorro para o governo? Claro que deve ter. Se não tiver, que se movesse uma lei para que tivesse. O que não pode... Se você pode emprestar dinheiro para qualquer empresa dessas que tem um projeto, ou até que não tenha projeto,
Por que é que o Estado não consegue? Isso sim, uma demonstração de incompetência. Alberto Araújo, governador do Rio Grande do Sul, parcelou o salário dele também?